Mas a gente começa então com o rubro-negro, Mário. Girando os nossos repórteres, Eugênio Leal trazendo os destaques então diretamente da Colômbia para esse dia de estreia do rubro-negro na Conmebol Libertadores. Eugênio, bom dia para você. Bom dia, Mari. Bom dia, Bruno, amigos fãs de esportes. Aqui no El Campín, quase tudo pronto já para a bola rolar. Jogo exclusivo ESPN Star Plus, às 7 da noite, horário aqui, local, 2 horas a menos aqui na Colômbia, 5 da tarde, então vai estar claro ainda. Flamengo deve ter modificações na sua escalação. Em função de quê? Uma grande maratona de jogos. A partir daqui são 18 jogos em 60 dias, uma média de um jogo a cada 3 dias para o Flamengo. Então o Tite ele vai começar a usar o seu elenco. Então hoje poderemos ter mudança, por exemplo, se especula muito uma mudança na zaga em virtude do desgaste do Fabrício Bruno. Então poderia entrar o Davi Luiz, poderia entrar o Léo Ortiz. Há possibilidade de mudanças no ataque também. Bruno Henrique poderia ser uma alternativa. São alternativas de um elenco muito forte que o Flamengo tem, jogadores que estão pedindo passagem no banco de reservas e foram contratados para isso. Então, a partir desse momento, devido à sequência pesada de temporada, o Flamengo vai começar a usar eventualmente Matias Vinha, Alan no meio de campo e outros jogadores importantes que ele tem no elenco, em virtude do desgaste físico. Então, os melhores jogadores disponíveis para cada partida estarão em campo. Vou trazer aqui o Léo Pereira, que vai falar para a gente sobre esse momento da defesa do Flamengo, que vem com um longo período sem sofrer gols. Frisou bem, são 12 jogos sem sofrer gols e pra gente é muito gratificante, não só pra parte defensiva, mas pra parte ofensiva também e todo o elenco, consolidação cada vez mais ainda de um trabalho que vem sendo muito bem executado por todos nós, pelo staff, pela comissão. Então a gente tem que seguir nessa pegada, né, nesses treinamentos que a gente vem fazendo e aprimorar cada vez mais a nossa parte defensiva para que a gente possa seguir mais jogos ainda sem sofrer gols. O Flamengo não deve mudar o seu estilo de jogo, apesar de atuar aqui na altitude. 2.600 metros acima do nível do mar não é considerado algo que possa causar grande impacto físico nos jogadores. Então a ideia é manter a pegada, marcação alta, posse de bola, ser o time dominante na partida. Eugênio Leal, de volta aqui com a gente. E Eugênio, eu sei que você está aí na cobertura, acompanhando tudo da movimentação do estádio. E quanto mais próximo a gente fica do ambiente, mais a gente consegue captar, conversar, encontrar pessoas. Queria que você trouxesse pra gente um pouquinho de bastidores, de quem você conseguiu conversar por aí, o que deu pra espremer desse Flamengo que se prepara pra estreia. Olha, o Flamengo, ele chega com essa responsabilidade, né, de ser um dos favoritos para a competição. Então o ambiente, acima de tudo, é um ambiente hoje que parece ser de muita harmonia. Com a chegada da comissão técnica do Tite no final do ano passado, eles não queriam ter chegado no ano passado, não queriam trabalhar no ano passado, mas há um consenso geral no clube de que sim, inclusive os integrantes da comissão técnica percebem que foi bom, porque eles conseguiram já iniciar um processo de passar os conceitos para os jogadores, de entender o ambiente interno, de entender o grupo, e isso tem evoluído de lá para cá. Então ajudou a chegar ano passado, e acho que o ponto forte hoje é isso, é como o elenco e a comissão técnica estão fechados, estão dentro. Porque, sim, tem aqueles que jogam mais, são considerados titulares, os que não jogam, mas todos têm a mesma carga de treinamento. Se você é reserva, você vai treinar muitas vezes no time titular. Eles misturam muito isso no dia a dia dos treinos no Flamengo. Agora vai ser mais difícil, porque vai ser basicamente um jogo a cada 3 dias, vai ser mais difícil ter treino assim. Mas todo mundo se sente valorizado e a ideia da comissão técnica é que todos estejam prontos para jogar a qualquer momento. É um Flamengo bem diferente do Flamengo do ano passado. O Flamengo do ano passado é que a gente percebia os problemas que a diretoria não conseguia resolver e nem as comissões técnicas, do Vitor Pereira. A gente ficou sabendo, inclusive, que ano passado, depois que o Flamengo perdeu para o Alcas na estreia da Libertadores, antes do jogo final contra o Fluminense no Campeonato Carioca, o time não treinou. O Vitor Pereira, naquela ocasião, promoveu ali um futevôlei e tal. Não houve um treino específico para aquele jogo. E a gente sabe dos problemas também do Sampaoli. Vou trazer aqui 2 auxiliares técnicos do Tite, o Kleber Xavier e o Matheus Bach, para falar sobre esse momento do time.
sempre faz antes dos jogos, os 2 últimos dias, no caso aqui o último dia, o trabalho estratégico de bola parada ofensiva e defensiva, de movimentos ofensivos e defensivos, e já serve também para sentir. Aqui a bola é mais rápida, né? A velocidade muda, então os jogadores puderam sentir, mas não mudamos nada em relação a isso. Mantivemos a atenção, a estratégia, pensando no que o adversário tem de potencial, de qualidade, e o que a gente pode explorar nesse sentido também. Agressividade, pressão alta, intensidade sempre. É a nossa maneira de jogar. A gente tentar sufocar o adversário, quando está com a bola, procurar valorizar a posse, valorizar quando a gente tem ela, para não também só ficar correndo atrás e sempre em busca do gol. As últimas estreias, então, do Flamengo na Libertadores. Em 2019, olha só, vitórias, não, teve a derrota pro Alcas, né? O que o Eugênio lembrava também. Todas como visitante. Todas como visitante. Cabeça de chave normalmente estreia fora, né? Sim. É assim, então por isso o Flamengo também, ó, em 19 contra o San José, na Bolívia, contra o Júnior, na Colômbia. Então aí depois... É chato normalmente. Muito chato, né? E a vitória... Vélez é chato. Vélez é chato. O Sporting Cristal, assim como o Flu, então ano passado o Flamengo em 2022 depois foi campeão estreando no Peru. E o Alcas aí já traumático, né? Ainda era o Vitor Pereira, né? Foi a informação do Eugênio. E a gente pega aqui um recorte de 22, 23 e esse ano, em termos de porcentagem, o Flamengo chega com a maior porcentagem, com o melhor aproveitamento comparado com essas 3 últimas edições para uma estreia de Libertadores, com 82% de aproveitamento, considerando até 2022 nessa conta aí. O Flamengo hoje, ele parece muito mais, se a gente vai usar uma palavra do Tite, Mário Marra, um equilíbrio muito mais equilibrado do que qualquer outro quando você imagina o início de temporada e início de competição. Parece. É assim, as pessoas podem tentar minimizar, falando, esse negócio que o Flamengo não toma gol é porque está disputando o campeonato estadual. Assim, mas os outros todos estão disputando estadual, gente. O Flamengo não tomar gol é um imenso sinal de que o time está bem preparado para jogar sem a bola. Que o time está bem treinado, bem comandado, que as ideias estão bem assimiladas. Isso vai durar até quando? Não sei, não tenho a menor ideia. Pode ser que dure até hoje. O fato é, até agora, o time tem se mostrado muito eficiente sem a bola. E esse time já era muito bom com a bola. E ele agora está eficiente sem a bola? Isso é um perigo para os outros. É uma informação terrível. Entende? Assim, porque o time já é bom, o técnico é bom, os jogadores são bons e os jogadores estão entendendo o que tem que fazer também sem a bola. A fórmula está montada. Está montada e equilibrada, não é, Silas? Então, desde a saída do João Gomes, primeiro se falou da defesa. A defesa não se acertava e não achávamos parceiros, até que o Fabrício Bruno e o Léo Pereira conseguiram dar um fim nessa conversa e ajustar ali atrás. Quando o João Gomes vai para a Inglaterra, o Flamengo passa a não ter mais marcação no meio-campo. E agora, qual é a pergunta do momento? De La Cruz. Não, o volante canhoto Gerson. Sim. Ele volta ou não volta? Sim. Porque o De La Cruz, justamente, o Marra lembrou bem, ele com o Pulgar, eles deram esse equilíbrio defensivo que o Palmeiras não tinha. O Flamengo não tinha. Então, vai ser difícil. Para mim vai ser... E o Tite fala muito, não só equilíbrio, mas ele fala muito de justiça e meritocracia. O que você tira o De La Cruz hoje? Porque se você fala assim, mas o Gerson tem mais gol do que o De La Cruz. Não tem mais muito gol, não. Gol que eu falo assim, o cara do gol. Sim. Ele fez alguns gols bonitos, até o Gerson e tal. Mas o De La Cruz é o motor do time hoje. Até pro de Arrascaeta poder ficar livre. Ele é que faz o papelzinho mais sujo ali, junto com o Eric Pulgar, de defender, voltar rápido, marcar. Ou seja, o Tite, para mim, achou o equilíbrio nesse jogador, né? De La Cruz. Eugênio, você falava informalmente, como você conversava com o pessoal da comissão técnica. Essa comissão ela tem uma característica de estabelecer padrões e repetir esses padrões. Isso vale para a escalação e pela maneira do time jogar. Existe a possibilidade de alguma mudança na escalação. Então, como é que vai ser alterada a escalação, mas mantendo a maneira do Flamengo jogar? Não vai abrir mão de nada o Flamengo, tá? Em função de ser jogo na altitude, ser fora de casa. A gente acabou de ouvir o Matheus falando sobre isso, né? Vai pressionar a saída de bola, vai subir as suas linhas, é claro. A gente sabe que o Flamengo, mesmo no Campeonato Carioca, em alguns momentos, baixa as linhas. E para isso tem sido importante, e essa é uma questão também do jogo, né? Quando
os pontas, vamos colocar assim, né? Os externos, Luiz Araújo e o Cebolinha, o quanto eles voltam para recompor. Ficam 2 linhas de 4 ali e o Arrascaeta mais perto do Pedro no momento em que o Flamengo baixa um pouco as suas linhas. Isso vai acontecer eventualmente no jogo, mas o Flamengo não vai abrir mão de fazer o que fez, por exemplo, naquela primeira partida com o Fluminense, na semifinal do Campeonato Carioca, onde ele sufocou o Fluminense desde cima, né? Desde a saída de jogo. Essa é uma característica que o Flamengo vai tentar impor hoje aqui. Sabe que o adversário também prefere jogar com a bola no pé. Então vai ser um jogo em que em algum momento vai ter uma disputa e quem conseguir mais se impor tecnicamente vai controlar a partida. E explorar muito, né? A fragilidade defensiva do Milionários. Por quê? É um time de toque de bola, mas não é um time que saiba se fechar, se trancar na defesa. Gosta, por exemplo, de subir a linha de defesa, né? Então os zagueiros jogam perto do meio de campo, então dá espaço para contra-ataque. E também a percepção do Flamengo, da comissão técnica, é a seguinte: é um time de toque de bola que não tem exatamente a jogada do contra-ataque. Não tem velocista. Os jogadores de meio, os meio atacantes, são teoricamente, os camisas 10, são 3 camisas 10. Então, se ele optar pela escalação provável, o Gameiro, o Flamengo sabe que não vai precisar se preocupar tanto com jogada de velocidade nas costas da sua defesa. Então, por isso, ele pode tentar esse jogo mais dominante no campo de ataque. Essa comissão técnica tem uma característica que é do conteúdo futebolístico. Eles passam muito conteúdo, é muito treino. Por exemplo, para o treino de ontem, o trabalho do Flamengo, da comissão técnica, começou quando terminou o jogo com o Nova Iguaçu sábado. É claro, havia o departamento de observação técnica dos adversários, que já tinha preparado todo o material. E olha o detalhe, num avião, um voo longo, 6h30 do Rio de Janeiro para cá, no avião a comissão técnica pegou esse material e foi estudando em conjunto ali. O Tite, o Kleber Xavier, o Matheus Bach, César Sampaio, o pessoal ali da comissão técnica. E aí eles, chegando aqui em Bogotá, se reuniram, determinaram as estratégias e levaram para o campo ontem. Então o treino ontem, o Kleber falou aí na sonora que a gente ouviu, foi um treino muito específico em cima de características do Milionários, bola parada defensiva, bola parada ofensiva. O Milionários fez gol de escanteio nas 2 últimas partidas. E também nessa questão tática segundo eles, é um jogo diferente do jogo com o Nova Iguaçu, que o Nova Iguaçu gosta de ter a bola, mas ele é mais agudo na transição defesa-ataque. Aqui não. Aqui é um time que vai procurar construir, o Flamengo vai tentar impedir essa construção. Então, assim, são características do jogo que o Flamengo não vai abrir, não vai abrir mão, vai continuar sendo o Flamengo mesmo fora de casa e entendendo as qualidade técnica, acima de tudo, do Milionários, que é um time que faz a troca de passe, a construção, mas vai tentar inibir isso com muita intensidade na marcação. Rossi, o homem que não leva gols na meta, Varela, que está jogando bola demais, Davi Luiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas. Na volância, o Pulgar e o Igor Jesus, provavelmente entrar no lugar do De La Cruz, que vai descansar. Arrascaeta, Luiz Araújo também, que está jogando muita bola. Cebolinha, melhor do time talvez. E na frente ele, o artilheiro do Brasileirão, do Cariocão, o cara que fez o gol número 13.000, né? Isso. Não vai arriscar falar 13 milésimo, centésimo, quadragésimo. Nem sei como é que fala o isso. Gol de número 13.000 da história do Malvadão. Um possível desfalques, flash thread. Tô enrolando aqui pra ver o que o João fala. Ô, João! João? Fala comigo. Largou largou de barriga. Vamos falar, como é que tá a vida? Hoje é aniversário de um amigo nosso, daqui a pouco tem parabéns. Vamos ver o Tite falando. Arte Tite, que os números falam, entendeu? Ih, meteram até o óculos nele. Que isso? Meteram turn down for what pro Tite? Turn down for what? Eu levo cada susto com o Pedrinho. O dia ele botou um Star Wars, nada a ver, tu viu? Cara, do nada. Imbatível. Lá sobre o comando de Tite em 2024. 12 jogos, 10 vitórias, 2 empates, nenhuma derrota. 89, né? % de aproveitamento, 27 gols marcados e nenhum gol sofrido. Cara, é um absurdo. Meu Esses amigo... números são... Assim, é claro que a gente tem um contexto que não é o contexto ideal. A gente está falando de campeonato estadual, a gente não está falando de campeonato brasileiro, que você tem um nível de disputa muito maior. Mas, de qualquer maneira, são números, assim, assustadores. E o pior disso tudo, pior não, né? No caso, o melhor, para a torcida do Flamengo especialmente, é que isso não é por acaso. Não é nada por acaso, pelo contrário. A gente vê que cada vez mais os jogadores parecem mais entrosados, parecem entenderem melhor um pouco mais da dinâmica do Tite, do que ele deseja para o jogo.
alternâncias de formação, tática, de como o time se porta dentro do campo. Eu acho que, eu já falei isso aqui na semana passada e eu vou repetir. O Flamengo, para mim, é o que joga o melhor futebol dentro dos principais clubes brasileiros nesse momento. Foi o que melhor teve o desempenho aliado a resultado no Campeonato Estadual. Se a gente pegar Atlético Mineiro, Cruzeiro, Palmeiras, São Paulo, Corinthians, Inter, Grêmio, para mim o Flamengo foi quem tem o melhor desempenho e os melhores resultados. Cara, olha só, São Paulo estão xingando o Carpini lá. Sim. Palmeiras conseguiu perder pro Santos, mesmo sendo muito superior. Atlético Mineiro demitiu o Felipão. Fluminense, o último jogo que teve aqui, o Diniz foi vaiado. Tô falando dos possíveis candidatos a títulos nacionais, né? Inter caiu na semifinal do Gauchão. Inter caiu na semifinal. Hoje, dia 2 de abril, quem chega com impacto, né, com uma impressão positiva maior, é o Flamengo. Pode mudar? Óbvio, futebol é isso. Sim. Mas hoje, a gente fala que o Flamengo joga o melhor futebol dos possíveis candidatos a títulos nacionais e da Libertadores, não é problema nenhum. E calha dos melhores jogadores estarem num momento muito bom. Sim. Não é coincidência. As coisas costumam caminhar juntas. Time bem fisicamente, bem organizado taticamente. Isso já é característica do Tite. Mesmo se o time não estivesse bem fisicamente ou bem tecnicamente organizado, ele estaria. Mas com o Fábio Marcerejan lá, fisicamente, é muito difícil de não estar. A gente conhece muito bem o trabalho do Fábio. E quando os jogadores estão bem fisicamente, taticamente e mentalmente, o jogo flui, né, GV? As coisas acontecem. E com a confiança que o Tite dá para os caras, o Tite consegue construir uma atmosfera muito positiva em volta de suas equipes. Pode ser que não vença, mas a probabilidade disso acontecer aumenta muito. E aí, esses números só tendem a acontecer essa história. É o time a ser temido na Copa Libertadores da América? Isso, aí sim. O time a ser batido, né, no caso? Sim. Tá falando pro Flavinho, GV. Tem um Beckham no time do Milionários. Só que não é David Beckham, é Beckham David. Porque o pai quis mudar um pouquinho. Criativão o pai dele. Pai dele? Vou inverter a ordem, vai ficar bacana. Um atacante canhoto, bom jogador. E o pai dele estava dizendo, em uma entrevista que eu vi na TV ontem, o pai dele disse que é um dos grandes, se não o maior time da Libertadores desse ano, o Flamengo. E eles estavam muito preocupados com o jogo de hoje. Boa tarde, abençoadas e abençoados! Eu tô chegando com tudo nessa terça-feira para atualizar e falar também sobre essa grande partida de daqui a pouco entre Flamengo e Milionários, ou Milionários e Flamengo. É isso mesmo, diretamente da Colômbia. Flamengo vai com força máxima, lembrando que o Tite deve colocar algumas alterações no time titular. E sendo assim, o Igor Jesus deve entrar na vaga do De La Cruz, tendo em vista que o uruguaio está enfrentando uma maratona de jogos, um jogo atrás do outro, jogos pelas seleções, jogos pelo Flamengo, enfim. Então o Tite, junto com a sua comissão técnica, o Tite escuta muito o preparador físico dele, o Fábio. O Tite escuta muito a preparação do Flamengo e, sendo assim, há uma grande possibilidade do Igor Jesus começar esse jogo, galera, diante do Milionários, ou o Igor Jesus ou o Alan. É isso mesmo, lembrando que o Alan que foi que entrou na vaga do De La Cruz no jogo contra o Nova Iguaçu. Vamos ver agora o que o Tite vai fazer daqui para frente. Eu estou muito confiante, eu acho que hoje o jogo vai ser 3-0. Eu acho que o Flamengo vai para cima do Milionários com tudo, sabe? Vai continuar tendo a sua filosofia de jogo, que é aquela marcação-pressão, sabe? O Flamengo vai sufocar o adversário do começo ao fim. Isso é muito importante. Vamos torcer para que o Flamengo possa fazer uma excelente partida, que é o que todos nós queremos. Vocês concordam, galera? Comentem aqui abaixo. Vamos debater sobre esse grande assunto. Nação Rubro-Negra, eu tô indo nessa. Saudações rubro-negras. Fiquem com Deus!